E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências da Rede Municipal de Teresina. E vocês sabiam que a energia do nosso corpo, a energia que nós utilizamos para realizar todas as nossas atividades diárias, é produzida dentro das nossas células, em uma organela chamada de mitocôndria? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema respiratório, vamos saber disso e muito mais, então vem comigo! Bem, pessoal, para que nós possamos sobreviver, nós precisamos de ar, não é isso? E também para que nós possamos realizar as atividades do dia a dia, nós precisamos de energia. Quer uma prova disso? Bom, eu vou prender a minha respiração por alguns segundos e vou cronometrar, tá bem? Utilizando esse celular para que vocês consigam perceber. E eu quero que vocês façam o mesmo na casa de vocês. Não precisa ter um celular com cronômetro para cronometrar não, tá? Vocês podem contar mentalmente quanto tempo vocês conseguem passar sem respirar, tá bem? Então, eu vou prender a minha respiração a partir de agora e eu quero que vocês façam o mesmo, tá? Então, 3, 2, 1, já! Consegui passar 20 segundos sem respirar. E vocês? Conseguiram quanto tempo? Isso prova o quanto que o ar é essencial na nossa vida. A gente não consegue ficar sem respirar muito tempo, não é isso? Isso porque o nosso corpo tem um mecanismo de avisar para o nosso cérebro que a gente está ficando sem oxigênio no nosso corpo, tá? E aí o nosso corpo fica desesperado por ar. Então, quanto mais tempo você fica sem respirar, mais o seu corpo pede oxigênio, tá bem? Então, isso prova o quanto que realmente o ar é essencial para nós. E além do ar, pessoal, nós precisamos continuamente de energia, tá bem? Nós precisamos de energia para realizar todas as atividades que nós realizamos no nosso dia a dia. Desde acordar, levantar da cama ou da nossa rede, precisamos de energia, até caminhar e etc, tá bem? Eu tô gravando essa aula agora aqui para vocês porque eu tenho energia, tá? Se eu não tivesse energia, se eu tivesse fraca, se Deus o livre, bater na madeira 3 vezes, eu tivesse doente, né? Quando a gente tá doente, a gente fica com pouca energia, tá? Então, se eu tivesse doente, provavelmente eu não estaria aqui gravando essa aula pra vocês, porque eu não teria energia. E se vocês não tivessem energia, vocês também não estariam assistindo essa aula, tá? Então, a energia também é essencial para o nosso corpo, tá bem? Então, guarda essa informação. O ar e a energia são essenciais. E o ar e a energia estão intimamente ligados, tá bem? Vocês vão entender que um complementa o outro, tá bem? Bem, pessoal, e toda a energia do nosso corpo, ela é proveniente de um processo chamado de respiração celular. E a respiração celular nada mais é que o processo pelo qual nós obtemos energia, tá bem? E a respiração celular acontece nas células do nosso corpo. Para quem não lembra o que é célula, vamos relembrar. Então, as células são essas estruturas e as células também são as unidades básicas da vida. Todo ser vivo é constituído por células. Inclusive, os seres humanos são formados de trilhões de células, muitas células. Eu até falei para vocês que as células funcionavam mais ou menos como um tijolinho. Imaginem que o nosso corpo, seja uma casa, tá? Para construir uma casa, eu preciso de tijolos, né? Um tijolo só não constrói uma casa, mas se eu colocar vários tijolos empilhados em cima dos outros, eu consigo levantar uma parede, depois a outra, e quando eu vou ver, eu tenho uma casa completa. Assim funcionam as células, tá bem? Então, todos nós somos formados de células, tá bem? Pois bem,
E dentro da célula existe uma organela muito especial chamada de mitocôndria. Não esqueçam esse nome nunca mais na vida de vocês. A mitocôndria é essa organela que ela tem um formato mais ou menos de um bastão e ela tem essas cristas, tá? Que essas cristas eu chamo de cristas mitocondriais. E dentro das mitocôndrias ocorre uma reação que utiliza o oxigênio que a gente respira juntamente com a glicose para a obtenção de energia. Aí vocês devem estar pensando, peraí, professora, tá, oxigênio tem a ver com respiração, mas glicose, você não falou da glicose quando a gente falou lá do sistema digestório? Exatamente, pessoal, olha só que beleza! Os sistemas do nosso corpo se conectando, tá? Para formar essa beleza que somos nós, os organismos, tá bem? Então é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Os sistemas, eles não atuam separados, eles atuam juntos. Inclusive, para obtenção de energia, eu tenho dois sistemas relacionados. O sistema respiratório e o sistema digestório. Não é isso que a gente está vendo aqui agora, certo? Então, eu quero que vocês sempre observem essa arquitetura do corpo humano, tá? Essa perfeição dessa forma, os sistemas se conectando e não um separado do outro, tá bem? Beleza, mas vamos continuar falando de energia. Bom, para a obtenção de energia, o gás oxigênio se combina com a glicose para formar gás carbônico mais água mais energia. Isso tudo acontece em uma reação que vai aparecer agora na tela. Então, reação acontecendo. Beleza, pessoal? A reação para a obtenção de energia é a seguinte. Eu preciso de uma molécula de glicose, que é representado pela fórmula C6H12O6, mais 6 moléculas de gás oxigênio, representado pelo O2, e tudo isso combinado vai resultar em gás carbônico, 6 moléculas de gás carbônico, mais água, 6 moléculas de água e energia. E essa reação está acontecendo agora no corpo de vocês e vocês não estão nem percebendo. Olha só que loucura! Então, essa é a perfeição do corpo humano, tá, pessoal? Vocês entenderam como isso funciona? A glicose, juntamente com o oxigênio, funciona mais ou menos como um combustível para produzir energia, tá? E a gente viu que não produz só energia, né? Produz gás carbônico e água. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa energia, nessa obtenção de energia. E quanto mais energia precisa, o corpo necessita, mais glicose e mais gás oxigênio vão ser consumidos. E, consequentemente, mais água e mais gás carbônico também vão ser liberados, tá bem? Bom, pessoal, porém, o gás carbônico, ele, em altas concentrações, ele é tóxico ao nosso organismo, tá? O nosso corpo não gosta de gás carbônico em altas concentrações. Então, é por isso que quando a gente fica sem respirar, lembra daquele experimento que a gente fez no início? Eu consegui ficar 20 segundos sem respirar e eu já estava desesperada buscando ar. Então, isso acontece porque o gás carbônico que foram produzidos lá dentro das minhas células estavam se acumulando no meu corpo, tá? E aí o meu corpo tava falando, ih, maluca, começa a respirar porque a gente tá com muito gás carbônico aqui, não vai aguentar não. Porque o gás carbônico é tóxico, tá bem? E aí é por isso que quando o gás carbônico fica em altas concentrações, a gente fica desesperado buscando ar, tá certo? Porque o nosso corpo tem um mecanismo de avisar lá para o nosso cérebro que o gás carbônico está em alta concentração e a gente vai morrer se a gente não ter gás oxigênio, tá? Então a gente precisa eliminar o gás carbônico e obter o gás oxigênio para ter uma equilibrada lá no nosso corpo, beleza? Nós vamos entender bem melhor esse processo quando falarmos de inspiração e expiração, tá? Porém, na aula de hoje, eu quero que vocês tenham uma visão mais geral do sistema respiratório. A gente conheça o geralzão do sistema respiratório para depois a gente focar nas partes específicas e que vocês possam entender melhor, tá bem?
Então, não se preocupem, eu vou falar disso nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Então vocês entenderam isso, né? O nosso corpo, ele obtém o gás oxigênio e elimina o gás carbônico produzido lá nas nossas células. E o nosso corpo faz isso utilizando dois sistemas: o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Na aula de hoje, nós vamos focar no sistema respiratório, tá bem? Nós vamos entender todos os mecanismos do sistema respiratório, tá certo? Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem sobre respiração celular e fixar o conteúdo bem direitinho, tá bem? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Bem, pessoal, voltamos. Vocês copiaram direitinho? Beleza. Então, vamos continuar. Gente, o ar atmosférico, ele é composto por diversos gases. Para quem não sabe, ar atmosférico é o ar que está no nosso ambiente, tá bem? Que compõe o ambiente, tá? Que a gente nem consegue ver, mas que ele está circulando no ambiente. Os que estão em maiores concentrações, tá? Maiores concentrações em maior quantidade. O que tem mais no ar é o oxigênio e o nitrogênio, tá bem? E o sistema respiratório é responsável por disponibilizar o ar oxigênio proveniente do ar atmosférico e eliminar o gás carbônico, que é tóxico aos organismos, para o meio externo. O processo de obtenção do gás oxigênio e a eliminação do gás carbônico é chamada de respiração pulmonar. Aqui eu chamo a atenção para vocês da diferença da respiração pulmonar e da respiração celular, tá? Nós vimos que a respiração celular acontece para obtenção de energia, tá? E a respiração pulmonar acontece para obtenção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. Elas são diferentes, tá? Há diferença entre a respiração celular e a respiração pulmonar. Só que elas se conectam, uma depende da outra para acontecer, tá? Porque a respiração celular utiliza o oxigênio para produzir energia e o oxigênio é obtido lá na respiração pulmonar, tá bem? E, porventura, a respiração celular produz gás carbônico, que é eliminado pela respiração pulmonar. Ficou um pouco confuso? Vocês vão entender, tá bem? Não se preocupem, tá bom? Mas eu vou falar um mantrazinho para vocês. As duas se conectam. Só isso. As duas se conectam. Beleza? Perfeito. Beleza, gente? E a respiração pulmonar, ela tem dois processos principais. Ela só acontece por causa desses dois processos: a inspiração e a expiração, tá? Eu vou explicar bem direitinho esses dois processos para vocês ficarem craques em inspiração e expiração. Só que vai ser só na próxima aula, tá bem? Como eu já falei na aula de hoje, eu tô falando geralzão do sistema respiratório, para que vocês consigam entender, para que depois a gente foque no específico, certo? Pois bem, quando nós inspiramos, vai, todo mundo inspirando comigo. Inspirar é aquele movimento de colocar o ar para dentro. Então, vamos lá, inspirando junto com a professora Débora. Quando nós inspiramos, nós colocamos o ar que está presente no ar atmosférico para dentro de nós, tá? Então, o primeiro contato que o ar tem é com o nosso nariz, né? Com a nossa cavidade nasal, tá? Eu chamo dentro do nariz de cavidade nasal.
E dentro da cavidade nasal, eu vou ter algumas estruturas, tá? Como, por exemplo, os pelos do nariz. Os pelos, eles não estão lá só de enfeite, não. Eles têm uma função. Os pelos são responsáveis por filtrar o ar e reter algumas partículas sólidas que, porventura, estarão presentes naquele ar. Então, imagine, vocês estão respirando algum ar que tenha poeira. São partículas sólidas, né? Poeira. A gente até consegue ver as poeiras assim, tal. Enfim, se você inspira aquele ar, os pelos do seu nariz vão reter aquelas partículas e vão impedir com que aquelas partículas sólidas cheguem lá nos pulmões e aí pode ser prejudicial e tal. Além disso, os pelos do nariz também funcionam como um aquecedor. Se a pessoa estiver respirando um ar que seja muito frio, o atrito lá do ar junto com os pelos vai aquecer aquele ar para que ele chegue quentinho lá nos pulmões e não cause problemas, tá bem? Então, como eu falei anteriormente, os pelinhos não estão lá só de enfeites, eles têm uma função. Além dos pelos, o nosso nariz ele tem uma certa umidade, né? Ele tem um muco que é produzido pela mucosa nasal. A mucosa nasal, ela reveste o nosso nariz por dentro, tá? Tem uma mucosa que reveste o nariz por dentro, que é chamada de mucosa nasal. E essa mucosa nasal produz esse muco para também reter algumas partículas. Além dos pelos, as partículas vão ficar retidas lá na mucosa nasal. Então, tanto os pelos quanto a mucosa nasal vão funcionar como um filtro, tá certo? Então, a mucosa nasal nada mais é que aquela caquinha, sabe, que o nariz produz? Pois é, aquilo ali é porque o seu nariz vai acumulando as partículas sólidas do ar que você inspira e acaba que junta muito muco lá e aí é aquela caquinha que você tira e tal, tá bem? Então, pessoal, é por isso que não é recomendado respirar pela boca, tá? Porque na boca não tem esses pelos e não tem essa mucosa nasal que vai funcionar como um filtro, tá certo? Então não é recomendado respirar pela boca. Porque tem gente que tem a mania, né, de respirar pela boca, principalmente quando você tá correndo e aí você tá cansado e precisa de ar, e aí as pessoas acabam respirando pela boca. Só que isso não é recomendado, tá bem? Exceto em algumas situações que tem algum tipo de obstrução aqui, né, dessa cavidade nasal, quando você tá gripado e aqui fica cheio de secreção ou alguma outra complicação, tá? Mas nas outras situações, se não forem essas, não é recomendado respirar pela boca, tá bem? Então, vamos continuar com o percurso do ar no nosso corpo. Depois da cavidade nasal, o ar passa por um tubinho chamado de faringe, e a faringe está localizada logo no início do nosso pescoço, tá bem? Aí vocês devem estar se perguntando, peraí, professora, eu conheço esse nome, faringe eu já ouvi em algum lugar. Isso mesmo, nas aulas de sistema digestório a gente falou de faringe. E lembra que eu falei para vocês que a faringe era um tubo comum, tanto do sistema respiratório quanto do digestório? Pois é, ela funciona como um cruzamento dos dois sistemas, tá bem? Então é por isso que é possível respirar pela boca, porque se não existisse a faringe, que funciona como um cruzamento dos dois sistemas, o ar que a gente inspira pelo nariz ia direto para os pulmões, tá? Não teria esse cruzamento aí entre esses dois sistemas, certo? Depois da faringe, o ar passa para um tubo maior chamado de laringe. E a laringe é outro órgão tubular que permite a passagem do ar. E na parte superior tem uma válvula chamada de epiglote. Lembram da epiglote? Aqui funciona como uma válvulazinha, ó, que quando o alimento está passando pela faringe, tampa a laringe para que o alimento não possa descer pelo lugar errado e vá parar lá nos pulmões, tá bem? Porque isso traria complicações, a pessoa se engasga, etc. Existem algumas exceções para esse fato, tá? Por exemplo, quando eu já falei para vocês, quando as pessoas acabam falando e comendo ao mesmo tempo, e aí a laringe não sabe se fecha a epiglote ou abre a epiglote, e acaba que o alimento passa lá para a laringe, a pessoa se engasga e tal. Ou então, quando a pessoa também toma água muito rápido. Quando a pessoa toma água muito rápido, não dá tempo da laringe fechar a epiglote, e acaba que a água passa para a laringe
sensação é horrível. Isso já aconteceu comigo. Tem uma sensação que tá tudo queimando aqui. Não sei se isso já aconteceu com vocês, tá? Beleza, pessoal. E dentro da laringe, na parte interna da laringe, tem umas estruturas parecidas com as fibras, chamadas de cordas vocais. E as cordas vocais são importantíssimas porque sem elas nós não poderíamos falar. Nós não falaríamos se não existissem cordas vocais, tá? Porque, como eu falei para vocês, as cordas vocais são formadas de fibras. E com a passagem do ar, essas cordas acabam vibrando. E é essa vibração que permite a fala, tá bem? E o comprimento dessas cordas vocais está relacionado com o timbre de cada pessoa. Geralmente não é uma regra, tá? Mas na maioria dos casos, o comprimento das cordas vocais das mulheres é mais curto, por isso que elas têm uma voz mais aguda. E dos homens, o comprimento é maior, por isso que os homens tendem a ter uma voz mais grave, né? Os homens falam mais assim, enquanto as mulheres já têm uma vozinha mais aguda, não é isso? As crianças também, obviamente, por serem menores e tal, têm o comprimento das cordas vocais também mais curtas, por isso que a voz das crianças são daquele jeitinho lá, bem? Então, vocês entenderam aí como que funciona a voz e como que ela está relacionada com o sistema respiratório? Pois é, olha só que da hora! E vocês sabiam que o sistema respiratório está relacionado diretamente com o espirro e a tosse? Pois é, gente, quando alguma pessoa tosse, é porque alguma substância irritante, alguma partícula entrou de penetra lá na faringe, lá na laringe ou lá nos brônquios. A gente vai já ver o que são brônquios, tá? Mas são os tubinhos que levam o ar para os pulmões. De antemão já vou adiantando essa informação. E aí, se alguma dessas partículas entrou, o reflexo do corpo, tá? O que o corpo faz é expelir isso para fora, tá? Então é por isso que a pessoa tosse, para expelir aquela partícula, para que ela não chegue lá nos pulmões e cause algum prejuízo para o corpo, tá bem? E a mesma coisa acontece com o espirro, tá? Quando a pessoa espirra, é porque alguma partícula irritante entrou aqui nessa cavidade nasal, nessa parte aqui mais superior, tá, do nosso sistema respiratório, o nosso nariz ou a nossa cavidade nasal. Então, se alguma partícula irritante entrou em contato com a nossa cavidade nasal, o que a gente faz? A gente espirra, né? Para impedir que aquela partícula irritante também chegue lá no pulmão, tá bem? É tão tal que, por exemplo, quando você sente cheiro de poeira, tá? A sensação que você tem, a primeira coisa que você faz, na maioria das vezes, é espirrar, né? Porque a poeira é uma partícula irritante para o seu corpo e o seu corpo não quer que ela chegue lá nos seus pulmões. E aí você espirra para expelir aquelas partículas. Beleza, então vamos continuar com o percurso do ar no nosso corpo. Depois da laringe, eu tenho a traqueia. E a traqueia é outro órgão tubular maior que a laringe, que mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento e é formado por anéis cartilaginosos. Após, o ar passa por bifurcações ou ramificações, chamadas de brônquios. E eu tenho 2 brônquios porque eu vou ter 2 pulmões, né? Então vai ser um brônquio para cada pulmão, tá? E os brônquios vão se ramificar mais ainda em estruturas chamadas de bronquíolos. Então, para que vocês não se confundam e entendam direitinho todos esses tubos que levam o ar até os pulmões, tá? Porque são nomes diferentes, vocês podem se confundir. Vamos imaginar, tá? Cada tubinho como se fosse o galho de uma árvore, tá bem? Geralmente, os galhos de uma árvore têm um ramo principal, tá? E se eu trouxer isso fazendo uma metáfora comparando com o sistema respiratório, aquele galho principal seria a traqueia, tá? E nas 2 ramificações desse galho são os brônquios. E se aquele galho se ramificar ainda mais, são os bronquíolos. Então não esqueçam, tá? Traqueia, brônquios, bronquíolos. Facinho. Os bronquíolos têm o seu final em estruturas que parecem uns caixinhos de uvas chamados de alvéolos. E os alvéolos vão formar os pulmões.
Um pulmão adulto é formado por 300 milhões de alvéolos. E vai ser lá nos alvéolos que vai ocorrer as trocas gasosas. Ou seja, vai entrar o gás oxigênio e vai sair o gás carbônico. Vocês vão entender bem melhor esse mecanismo nas próximas aulas, tá bem? Como que funciona toda essa troca de gás, certo? Pois bem, então vamos recapitular tudo que foi dito aqui. Nós aprendemos sobre respiração celular e que a respiração celular acontece dentro das nossas células em organelas chamadas de mitocôndrias. E a respiração celular acontece para que possamos liberar energia para realizarmos as atividades diárias. Além disso, nós vimos o caminho do ar no nosso corpo. Ele entra pelo nariz, passa para a cavidade nasal, depois passa pela faringe, depois laringe. No início da laringe tem a epiglote, que é a válvula que fecha a entrada da laringe quando vamos engolir. Depois da laringe tem a traqueia, depois da traqueia tem os brônquios, depois dos brônquios, bronquíolos, depois dos bronquíolos, alvéolos. E esse é o percurso do ar no nosso corpo. Então, agora eu vou colocar esse esqueminha na tela. E aí vocês vão tentar esquematizar ele, tá bem? Vão tentar desenhar todo o percurso que o ar faz no nosso corpo para que vocês entendam bem melhor, tá? Na prática é muito melhor do que vocês só vendo e só eu falando, tá? Vocês vão conseguir fixar isso bem melhor se vocês fizerem. Como eu já falei nas outras aulas, não precisa ser um desenho de Picasso não, uma obra de arte não, tá? Pode ser até um bonequinho com gravetinho, identificando cada percurso lá que o ar faz. Por exemplo, cavidade nasal, depois faringe, depois, entenderam? Então, todos esses percursos. Vou colocar o esqueminha na tela para que vocês possam se basear. Então, esquema na tela. Então, pessoal, vocês conseguiram fazer o esqueminha? Espero que sim. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos a introdução ao sistema respiratório. Vimos a diferença entre respiração celular e respiração pulmonar. E vimos como essas duas respirações estão interligadas. Além disso, vimos também o percurso que o ar faz no nosso corpo, tá bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e também tenham gostado dessa aula, tá bem? E espero também que todos estejam bem, em casa, se cuidando, lavando as mãos, usando a máscara quando for sair. E foi isso. Um grande beijo para todos, um forte abraço e até as próximas aulas. E se você tiver gostado do modelo que eu utilizei para mostrar o sistema respiratório, você pode baixar o aplicativo. É só vir na loja de aplicativos do seu celular, digitar Arton na barra de pesquisa e baixar o aplicativo e explorar o sistema respiratório e os demais sistemas. Um beijo e até a próxima aula.